Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila cidade de Beira Rio, todos os rostos pareciam familiares. Vizinhos se cumprimentavam nas ruas, e todos conheciam a história uns dos outros, ou pelo menos achavam que conheciam. Naquele dia, o tribunal estava excepcionalmente movimentado. Um caso complexo estava prestes a ser julgado. Um jovem empreendedor negro, Marcus Johnson, acusado por uma grande empresa local de violação de patente. O caso atraiu a atenção de toda a comunidade, mas ninguém suspeitava que este julgamento revelaria um segredo que estava enterrado há anos. O juiz William Carter, um homem conhecido por seu rigor e imparcialidade, entrou na sala com seu andar calmo e imponente de sempre. No entanto, seu olhar pousou em um nome escrito em uma pasta, e seu coração se apertou um pouco. Esse nome o lembrou de um passado que ele julgava esquecido. Um passado feito de amizades sinceras, risos e brincadeiras de infância. Quando Marcus entrou com uma expressão determinada e digna, seus olhares se encontraram. Por um instante, o tempo pareceu parar. O tribunal não passava de um pano de fundo. O que estava prestes a se desenrolar naquele tribunal viraria a vida de todos de cabeça para baixo, revelaria verdades inesperadas e nos lembraria de que, às vezes, o passado bate à nossa porta das formas mais surpreendentes. E naquele dia, um juiz reconheceu um amigo de infância, e o que se seguiu chocaria toda a cidade. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas do tribunal de Riverside, iluminando o tribunal com uma luz quase solene. Marcus Johnson entrou confiante. Embora seu coração estivesse batendo um pouco mais rápido do que o normal, ele havia passado anos se preparando para aquele momento. Cada apresentação, cada projeto, cada detalhe de sua invenção havia sido cuidadosamente planejado. Marcus usava um terno preto impecavelmente cortado, gravata azul marinho e sapatos engraxados. Seu andar reto e determinado revelava uma confiança adquirida com experiência e perseverança. Os olhares de alguns jurados e visitantes se voltaram para ele, curiosos sobre aquele homem jovem, porém imponente. Sentado no banco dos réus, ele olhou ao redor da sala. O advogado da grande empresa, Ricardo Blake, um homem na casa dos 40 conhecido por sua arrogância e agressividade, já ostentava um sorriso satisfeito. Estava convencido de que Marcus, recém-saído da universidade, não conseguiria competir com o poder de seu cliente. No entanto, Marcus não demonstrou medo ou nervosismo. Sabia que sua força residia na verdade e no fato de ter trabalhado arduamente para chegar àquele momento. Seus dedos apertaram levemente a pasta, pronto para apresentar sua defesa e demonstrar que não era apenas inocente das acusações, mas mais importante, o legítimo criador da invenção em disputa. Quando o juiz William Carter ao entrar na sala, o silêncio se instalou imediatamente. Sua presença imponente e seu rosto impassível tiveram o efeito de parar o tempo abruptamente. Mas quando seus olhos encontraram os de Marcus, um lampejo de reconhecimento cruzou seu olhar. Seu coração afundou ligeiramente. Ele conhecia aquele rosto. Ele conhecia aquele nome. Para Marcus, esse primeiro momento foi quase imperceptível, mas ele sentiu que algo estranho pairava no ar. O juiz parecia diferente. Como se por trás de sua máscara de imparcialidade se escondesse uma lembrança, uma conexão invisível que logo perturbaria o curso deste julgamento. O murmúrio dos assistentes, jornalistas e jurados pareceu desaparecer ao redor deles. Nesse silêncio emocionado, um passado esquecido, memórias de infância e promessas feitas há muito tempo começaram a ressurgir, anunciando que este caso não seria apenas um julgamento legal, mas também uma história de destino e amizade renovada. O juiz William Carter sentou-se à mesa com uma expressão fria e controlada, fiel à sua reputação. Os frequentadores do tribunal sabiam que ele nunca demonstrava a menor emoção, nem mesmo nos casos mais delicados. No entanto, naquele preciso momento, um arrepio inesperado percorreu seu corpo. Ele olhou fixamente para o nome no arquivo. Marcus Johnson. As lembranças subitamente voltaram, como uma inundação que ele pensava ter enterrado cuidadosamente. Ele se lembrou das tardes passadas nas ruas de Chicago com seu melhor amigo na época, um garoto chamado Marcus. Os jogos de bola, as corridas selvagens nos parques, os segredos compartilhados, as risadas até o anoitecer. Tudo voltou com uma clareza desconcertante. William respirou fundo, tentando afastar a onda de nostalgia. Ele precisava permanecer imparcial. Afinal, o tribunal exigia que ele julgasse apenas com base nos fatos e na lei. Mas em cada movimento de Marcus, em cada gesto confiante, William via a criança que um dia conhecera, o amigo que perderá há tanto tempo.
Ele viu novamente seu sorriso travesso, suas ideias brilhantes para inventar jogos, seu incentivo quando falhava em algum lugar. O Marcos daquela época e aquele que estava diante dele não eram mais os mesmos, mas havia uma essência, uma verdade que transcendia o tempo. Quando o advogado da empresa começou a apresentar seus argumentos, William se forçou a se concentrar. Fez perguntas objetivas, ouviu atentamente as evidências e anotou cada detalhe. Mas, no fundo, não conseguia deixar de seguir Marcos com o olhar, observando cada expressão, cada movimento. Para ele, este julgamento acabava de assumir uma dimensão inesperada. Não se tratava mais apenas de um caso de violação de patente ou de concorrência. Era um momento de reencontro disfarçado, um choque emocional que ele precisava conter enquanto exercia seu papel de juiz. O tempo diria se esse vínculo de longa data influenciaria sua capacidade de fazer justiça, ou se, ao contrário, revelaria o poder de uma amizade capaz de sobreviver aos anos e aos obstáculos. O murmúrio dos advogados e assistentes havia se transformado em um ruído distante por William Carter. Sua mente vagou para uma era passada, anos-luz de distância do tribunal e do caso que se desenrolava diante dele. Ele se lembrou dos becos de Chicago, onde ele e seu melhor amigo corriam atrás de uma bola de basquete, rindo alto sob o sol de verão. Ele viu Marcos novamente, com o rosto iluminado de entusiasmo, inventando brincadeiras e desafios para as crianças da vizinhança. Eles compartilhavam tudo, alegrias, segredos, sonhos de um futuro brilhante. William se lembrava especialmente da promessa de sempre se apoiarem, não importa o que a vida lhes reservasse. Então a vida os separou. Famílias se mudaram, obrigações assumiram o controle e William nunca mais viu Marcos. Ele pensou que a amizade deles havia se esvaído com o tempo, até aquele exato momento. Quando Marcos se levantou para apresentar seus argumentos, William sentiu uma estranha sensação de orgulho. Reconheceu em seu andar, em sua voz calma e confiante, a mesma coragem e inteligência de seu amigo de infância. Cada gesto, cada palavra parecia desencadear uma lembrança específica, uma batalha para proteger um brinquedo, uma corrida selvagem no parque, uma risada compartilhada na chuva. No entanto, William precisava permanecer o juiz imparcial. Ele se forçou a fazer as perguntas certas, a examinar as evidências, a ponderar os argumentos com o rigor esperado. Mas a cada momento, seu coração batia mais rápido e uma emoção agridoce o percorria. Ficou surpreso e comovido ao reconhecer em Marcos o amigo que julgara perdido para sempre. Enquanto isso, o tribunal prosseguia como se nada tivesse acontecido. Os jurados ouviam, os advogados argumentavam, mas para William, o tempo parou. Em sua mente, memórias e realidade atual se misturavam, criando uma mistura de nostalgia e apreensão. Conseguiria ele permanecer imparcial diante de uma conexão tão profunda, ou esse reconhecimento transformaria o curso do julgamento? E num canto da sala, Marcos, concentrado em seus documentos e em sua apresentação, sentiu uma estranha emoção percorrer seu corpo ao encontrar o olhar do juiz. Uma sensação familiar, um eco do passado, como um sussurro esquecido desde a infância. Ele ainda não sabia que também reconhecia a verdade. O juiz não era apenas um árbitro, ele era o amigo que havia perdido anos antes. O tribunal estava lotado, com todos os assentos ocupados por curiosos, repórteres e moradores de Riverside. O murmúrio diminuiu quando William Carter bateu levemente o martelo na mesa para anunciar o início oficial do julgamento. Houve um silêncio pesado e solene. Marcos se levantou, ajeitou a gravata e respirou fundo. Era o momento de defender sua invenção, de provar que era o verdadeiro criador e que não havia infringido nenhuma patente. Sentia a pressão da sala, mas sua confiança permanecia intacta. Sabia que seu trabalho e sua integridade eram irrepreensíveis. O advogado da empresa, Ricardo Blake, não perdeu um segundo. Levantou-se arrogantemente e começou seu ataque, questionando a credibilidade de Marcos e insinuando que suas invenções eram resultado de empréstimo ou coincidência. Suas palavras eram ásperas, com a intenção de perturbar o jovem empreendedor. Mas Marcos respondeu a cada acusação com calma e clareza. Expôs metodicamente as origens de suas ideias, a cronologia de seu trabalho e as evidências tangíveis de sua propriedade intelectual. Sua voz era firme, sua postura ereta, e cada palavra que pronunciava demonstrava sua seriedade e comprometimento. William observava atentamente. Fazia perguntas incisivas, testando a veracidade dos fatos, mas sua mente estava dividida. Cada detalhe o lembrava do garoto que ele conhecera. Ele tentava se manter imparcial, mas uma parte dele não conseguia deixar de sentir orgulho e afeição por aquele homem que se tornará tão competente e digno. A plateia ficou fascinada. Alguns murmuravam entre si, admirando a coragem de Marcos.
Outros pareciam chocados com a precisão e a inteligência de suas respostas. A tensão aumentou na sala quando uma testemunha-chave foi chamada, pronta para corroborar as alegações de Marcos e enfraquecer o caso da empresa. Este julgamento não era mais apenas uma batalha jurídica, estava começando a se tornar uma batalha de caráter, verdade e história pessoal. E para William, cada pergunta feita, cada resposta ouvida, o aproximava do reconhecimento pleno. O homem que ele estava julgando era o amigo de infância com quem ele havia perdido contato há tanto tempo. À medida que o julgamento avançava, o advogado da empresa, Richard Blake, tentou perturbar Marcos com uma série de perguntas agressivas, lançando dúvidas sobre sua experiência e credibilidade. Mas Marcos, com calma e determinação, respondeu a cada uma delas com precisão e segurança. De repente, o juiz William Carter levantou a mão para interromper o advogado. A sala ficou em silêncio imediatamente. William encarou Marcos por um longo tempo e por um instante, o mundo ao seu redor pareceu desaparecer. Naquele olhar, havia mais do que atenção. Havia reconhecimento, admiração e uma emoção que ele mal conseguia conter. Marcos sentiu algo estranho. O juiz não o olhava simplesmente como um réu, mas com uma intensidade familiar, quase íntima. Um arrepio o percorreu. Aquele olhar o lembrou das tardes passadas correndo pelas ruas de Chicago, de risadas compartilhadas e segredos trocados com um amigo precioso que ele julgava perdido. William respirou fundo e fez uma pergunta inesperada não para o tribunal, mas para Marcos pessoalmente. Marcos, você pode me lembrar do projeto que você começou na escola, aquele com o robô que pegava objetos automaticamente? Um silêncio de surpresa tomou conta da sala. Marcos franziu a testa ligeiramente, e então um leve sorriso surgiu em seus lábios. Sim, eu lembro. Você também estava lá. Você me ajudou a terminar. O choque percorreu o rosto de William. Era impossível, pensou. No entanto, ambos sabiam. Memórias enterradas por anos retornaram com uma clareza perturbadora. O juiz e o acusado não estavam unidos apenas pelo destino daquele julgamento, estavam unidos por uma amizade genuína, nascida na infância e perdida ao longo dos anos. A sala inteira sentiu uma tensão diferente. Murmúrios recomeçaram, curiosos com a reação incomum do juiz. Os jurados trocaram olhares perplexos, sem saber o que estava acontecendo. Mas para William e Marcos, aquele momento era mais do que questões jurídicas. Era uma reconexão, um lembrete de que alguns laços transcendem o tempo e a distância e podem ressurgir quando menos se espera. O olhar que trocaram anunciou uma reviravolta. O julgamento havia se tornado mais do que apenas um caso de patente. Era agora um encontro inesperado com o passado. E ninguém na sala estava preparado para o que estava por vir. Apesar do reconhecimento silencioso entre eles, William Carter obrigou-se a manter seu papel de juiz imparcial. Suas mãos apertaram levemente o púlpito, mas sua voz permaneceu calma e controlada. Ele fez perguntas incisivas, avaliando cada argumento de Marcos, cada evidência apresentada pela empresa. No entanto, por trás dessa máscara de neutralidade, uma tempestade de emoções fervilhava. Cada gesto de Marcos, cada detalhe de sua fala, revivia memórias que ele pensava ter esquecido. A maneira como Marcos explicava suas invenções, sua paciência diante dos ataques de Blake, tudo isso fazia lembrar do garoto que ele conhecera. Marcos, por sua vez, percebeu algo estranho no comportamento do juiz. Percebeu o leve tremor na voz de William quando fazia certas perguntas, o olhar que nunca o abandonava. Uma intuição crescente lhe dizia que o juiz sabia mais do que deixava transparecer. Uma sensação familiar e reconfortante o invadiu. Ele não estava sendo julgado apenas por um estranho, mas por alguém que o conhecia profundamente. O advogado da parte contrária, Richard Blake, não percebeu nada. Continuou com seus ataques, pensando que conseguiria perturbar Marcos, mas seus esforços pareceram inúteis diante da determinação e confiança do jovem. O tribunal estava cativado, mas ninguém percebeu o vínculo invisível que se formava entre o juiz e o réu. William lutou para controlar suas emoções. Lembrava-se de cada jogo, de cada risada, de cada promessa da infância. A história de Marcos, sua coragem e perseverança despertaram nele uma admiração e um carinho que ele jamais imaginara poder sentir em um ambiente profissional. Nessa sutil mistura de justiça e nostalgia, William compreendeu que aquele julgamento não era apenas uma questão jurídica. Era o encontro de dois caminhos de vida separados pelo tempo, mas unidos pelo destino. E ele sabia que essa conexão logo mudaria a dinâmica do tribunal. O julgamento parecia estar em andamento, mas uma reviravolta inesperada se aproximava. O advogado da empresa, Richard Blake, havia planejado encerrar o caso sem convocar uma testemunha-chave.
No entanto, o juiz William Carter de repente, Marcus pediu para apresentar um projeto antigo que ele havia começado na escola, que envolvia a criação de um robô capaz de pegar objetos automaticamente. Marcus sorriu levemente, ciente de que o pedido não era trivial. Explicou o projeto com paixão, detalhando cada etapa e cada inovação que havia imaginado. Falou de suas tentativas, seus erros e, principalmente, de como ele e o amigo trabalharam juntos na época para aperfeiçoar o protótipo. Naquele momento, William sentiu o coração bater mais rápido. Cada palavra que Marcus dizia trazia de volta memórias vívidas, longas tardes testando ideias, gargalhadas quando um robô quebrava, incentivo mútuo para superar contratempos. O próprio tribunal parecia prender a respiração, como se a história de sua infância estivesse se desenrolando diante dos olhos de todos. Os jurados atentos começaram a perceber a lógica e a coerência das explicações de Marcus. Até mesmo as testemunhas da empresa, que haviam sido chamadas para contradizer Marcus, se viram incapazes de negar o óbvio. A credibilidade de Marcus aumentou à medida que ele relatava sua jornada, e a aura de competência e determinação que ele exalava cativou toda a assembleia. Um frustrado Richard Blake tentou retomar o controle, mas estava claro que o julgamento havia mudado de rumo. As provas e o relato detalhado de Marcus deixavam pouca margem para dúvidas. E para William, aquele momento foi mais do que uma mera reversão jurídica, foi a confirmação da grandeza de seu amigo perdido. A conexão entre eles agora se tornava evidente para Marcus. Ele notou nos olhos do juiz uma sutil admiração, uma profunda gratidão que nenhuma palavra poderia expressar. Passado e presente se cruzavam, criando um momento carregado de emoção e tensão. Essa reviravolta marcou um antes e um depois no julgamento. Não se tratava mais de uma simples batalha jurídica, era o reencontro inesperado de duas vidas, a revelação de que alguns laços nunca se desvanecem. Não importa o tempo ou a distância. A audiência estava chegando a um momento crucial. Marcus tinha acabado de terminar sua história, e o tribunal estava em silêncio, atento a cada palavra sua. Os jurados examinavam as provas com atenção redobrada, enquanto Richard Blake tentava desesperadamente retomar o controle. Foi então que o juiz William Carter falou com uma voz clara e comedida, mas carregada de emoção. Antes de continuar, preciso fazer uma declaração pessoal. Um murmúrio percorreu a sala. Advogados ficaram paralisados, repórteres tomaram notas freneticamente, e Marcus ergueu uma sobrancelha, intrigado, mas atento. O jovem diante de mim, disse William, apontando para Marcus, não é apenas um réu neste caso. Ele também é, meu amigo de infância, Marcus Johnson. Um silêncio atordoante se instalou. Ninguém esperava por essa revelação. Os murmúrios se transformaram em sussurros incrédulos. Até Richard Blake ficou ali, sem conseguir esconder a surpresa. Marcus sentiu uma mistura de choque e alegria. Levantou-se ligeiramente com o reconhecimento estampado em seu rosto. Você, é impossível. Eu nunca pensei. William deu um leve sorriso, uma mistura de nostalgia e orgulho. Eu mesmo não acreditava até este momento. Mas o destino nos uniu aqui, neste tribunal, depois de tantos anos. O público ficou cativado. Os jurados, impressionados com a sinceridade e a conexão genuína, pareceram perceber algo mais profundo do que apenas um caso jurídico. A revelação transformou a atmosfera na sala. Não se tratava mais de um julgamento, mas da história de uma amizade redescoberta e da justiça feita com consciência e humanidade. Richard Blake, desestabilizado, perdeu momentaneamente a arrogância. O julgamento acabará de tomar um rumo inesperado. O reconhecimento público da amizade deles mudou tudo. Marcus não era mais apenas um réu. Era o homem que William conhecera e admirara desde a infância. Naquele exato momento, o tribunal entendeu que aquele julgamento iria além da lei. Tornar-se-ia uma história de destino, lealdade e verdade, onde passado e presente se uniriam em um momento inesquecível de revelação. Após a revelação pública, a atmosfera no tribunal mudou. Os murmúrios se transformaram em um silêncio respeitoso, com todos os olhares voltados para Marcus e William. O julgamento, até então tenso e estritamente legal, assumiu uma dimensão humana e emocional que ninguém havia previsto. As deliberações do júri foram longas, com cada membro ponderando cuidadosamente os argumentos, as evidências e agora, a sinceridade evidente de Marcus. A história de seu passado, a paixão com que defenderá sua invenção e, acima de tudo, o vínculo evidente com o juiz, deixaram uma impressão indelével. Algumas horas depois, o júri retornou à sala. O presidente do júri se levantou e anunciou o veredito. Nós, o júri, consideramos o acusado Marcus Johnson inocente de qualquer violação de patente.
Um murmúrio de excitação percorreu a sala. Marcus sentiu os ombros relaxarem e um sorriso genuíno iluminar seu rosto. Virou-se para o juiz William Carter e naquele único olhar, anos de separação, memórias e lealdade recém-descobertas se condensaram em um único momento. William desceu da mesa e abraçou Marcus discretamente. O gesto, embora breve e discreto, foi carregado de profunda emoção, orgulho, gratidão e alívio por sua amizade ter sobrevivido ao tempo e às dificuldades. Não acredito que finalmente vamos nos encontrar de novo, sussurrou William. Eu também não, respondeu Marcus com um sorriso comovido nos lábios. Todos na sala compreenderam que algo especial acabará de acontecer. Este julgamento não era mais apenas uma questão de justiça legal. Era a prova de que alguns laços perduram, que a lealdade e a amizade verdadeira transcendem o tempo e as provações. Para Marcus, a vitória não estava apenas no veredito, mas em reconquistar aquele vínculo precioso. Para William foi a confirmação de que mesmo como juiz imparcial, ele era capaz de reconhecer e honrar as verdades humanas mais profundas. Esse momento se tornou uma lembrança gravada na mente de todos, uma lição de que o destino pode surpreender, reunir almas perdidas e lembrar a todos que alguns encontros são escritos muito antes de os vivenciarmos. Poucos dias após o veredicto, Marcus Johnson e William Carter eles se encontraram em um pequeno e discreto café em Riverside. O lugar era tranquilo, longe de olhares indiscretos e da agitação do tribunal. O aroma de café fresco enchia o ar, criando uma atmosfera suave e propícia a confidências. Eles se sentaram frente a frente e pela primeira vez em anos puderam falar livremente, sem a tensão do julgamento ou a pressão do julgamento. Você cresceu bem, Marcus, disse William com um sorriso nostálgico. Nunca duvidei que você faria algo grandioso. Obrigado, respondeu Marcus. Mas nunca imaginei que nos encontraríamos aqui, nessas circunstâncias, disse ele com uma risada leve. É quase irreal. Memórias da infância passaram pela mente deles, desde corridas pelas ruas de Chicago até as invenções absurdas que criaram juntos, passando pelas risadas e segredos que compartilhavam. Cada anedota reacendeu o vínculo que haviam perdido, mas que parecia intacto apesar dos anos. É estranho, murmurou William, como a vida às vezes nos traz de volta para onde deveríamos estar. Mesmo depois de todo esse tempo, aqui estamos, reunidos. Marcus assentiu, comovido. Sim, e dessa vez eu não vou deixar você ir. Ambos riram, e naquele riso ecoou a promessa de uma amizade renovada, mais forte do que nunca. Passado e presente se fundiram, provando que alguns laços nunca se desvanecem. Para Marcus, essa experiência foi mais do que uma provação bem-sucedida, foi a confirmação de que a lealdade, a amizade e a verdade têm um poder que transcende todas as provações. Para William foi um poderoso lembrete de que mesmo na justiça e no dever, a humanidade ainda encontra seu lugar. A conversa continuou, pontuada por lembranças e planos para o futuro. Naquele dia, naquele pequeno café, Marcus e William selaram sua recém-descoberta amizade. Uma amizade que havia sobrevivido ao tempo, às separações e aos desafios da vida, pronta para perdurar por muitos anos. E assim, o que começou como um simples julgamento se tornou uma história de destino, lealdade e laços inquebráveis, deixando uma lição clara. O passado pode voltar das formas mais inesperadas, e algumas amizades são para sempre.